A paz do Senhor Jesus. Sejam todos muito bem-vindos ao canal da Assembleia de Deus Dutra de Jardim Ana Clara. Eu sou o pastor Gabriel Boaventura e com muita alegria estamos iniciando agora o programa Momento de Reflexão. Que Deus fale profundamente ao seu coração através da sua palavra. Localize o Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, no seu capítulo de número 7, a partir do versículo de número 18. E a palavra nos diz assim: E os discípulos de João anunciaram-lhe todas essas coisas. E João, chamando 2 dos seus discípulos, enviou-as a Jesus, dizendo: És tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? E quando aqueles homens chegaram junto dele, disseram-lhe: João Batista enviou-nos a perguntar-te: És tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? E na mesma hora curou muitos de enfermidades e males e espíritos maus, e deu vista a muitos cegos. Respondendo então Jesus, disse-lhes: Ide e anunciai a João o que tendes visto e ouvido. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam, e aos pobres anuncia-se o Evangelho. E bem-aventurado aquele que em mim se não escandalizar. Hoje nós refletiremos sobre o tema Vencendo as Dúvidas. Eu quero começar dizendo que a dúvida ela não é um pecado, porém ela é extremamente perigosa. Quando a dúvida ela passa a ser um estilo de vida, um estado permanente, ou um tipo de prisão emocional, ela produz vários problemas. Quem vive duvidando automaticamente não consegue avançar, não consegue tomar decisões, não termina aquilo que começa. Tiago, capítulo de número 1, versículo de número 6, Tiago afirma: Quem duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Quem duvida não tem direção, é sempre levado pelos ventos das circunstâncias. E nós temos exemplos comuns. Existem pessoas que querem iniciar um projeto, mas nunca iniciam. Pessoas que querem mudar de vida, mas nunca mudam. Pessoas que entendem que precisa fazer algo, mas nunca conseguem fazer. A dúvida, ela paralisa. Ela é uma espécie de congelamento à vida da pessoa. A dúvida, ela também mina a fé. Existem pessoas que oram, mas não creem naquilo que oram. Existem pessoas que vão até a igreja, mas não recebem. Existem pessoas que ouvem a palavra de Deus, mas não confiam na palavra. A dúvida também, ela abre portas para o medo. Todos nós já duvidamos um dia de alguma coisa ou de algo. Isso é uma certeza. A dúvida chega para qualquer pessoa, para qualquer lugar, em qualquer ocasião, até mesmo para os maiores homens de Deus. Isso acontece porque nós somos seres humanos e somos limitados. Não vemos o futuro. Não sabemos o que vai acontecer amanhã. A dúvida ela é universal. Ninguém está imune de sofrê-la. Assim a dúvida ela também chegou à vida de um grande homem de Deus, o profeta João Batista. A pergunta é: por meio de que a dúvida chegou na vida de João Batista? Podemos dizer que a dúvida ela chegou à vida de João Batista por meio das circunstâncias. O versículo de número 18 nos diz: E os discípulos de João anunciaram-lhe todas essas coisas. Vamos entender isso aqui. O texto acima nos mostra que Jesus havia realizado algo extraordinário, um fato espetacular. O versículo de número 17 diz que a fama dele percorreu por toda a Judéia por esse fato. Que fato foi esse? Ele havia acabado de ressuscitar o filho de uma viúva na cidade de Naim. E é isso que os discípulos de João estão indo anunciar para ele. Um ato extraordinário,
um ato miraculoso feito por Jesus. Essa é a notícia que João recebe. Porém, João estava isolado, preso injustamente numa masmorra, em um lugar chamado Maqueronte. João estava numa situação extremamente difícil. Podemos dizer que João estava numa espécie de sofrimento e solidão. E o medo, a solidão, a incerteza tomavam conta de João, porque ele estava numa masmorra. E uma masmorra naquela época era o lugar aonde se colocavam criminosos de espécie perigosa. João estava isolado da família, da sociedade, não podia receber visita. A masmorra era um lugar isolado de tudo e de todos. Era um lugar úmido, um lugar escuro, sombrio. E João estava nessa situação. E é aí que o medo, a incerteza, por conseguinte, toma conta de João. A insegurança se achega à sua vida. Alguém está anunciando algo bom para João, mas João está vivendo um momento de infelicidade. João está vivendo em uma situação extremamente difícil. A pergunta que eu faço para nós: como você reage diante de notícias boas, vivendo em uma situação ruim? Como você reage diante de notícias espetaculares, vivendo numa situação extremamente difícil? Qual é a sua reação diante de notícias maravilhosas, mas você vivendo numa solidão, no medo, com a incerteza? Esse é o motivo, essa é a circunstância pela qual a dúvida se achegou à vida de João. A pergunta que eu faço para você: por meio de quê? Qual é a circunstância que tem feito a dúvida chegar até você? Será que é por conta da situação ruim, extremamente difícil? Será que é por conta do sofrimento? Será que é por causa da solidão, do medo e por conseguinte da incerteza ou da insegurança? É por isso que João, ele pede aos seus discípulos para irem até Jesus, perguntar algo importante: se ele é aquele que havia de vir ou esperamos outro? Essa pergunta mostra que a dúvida, ela causa em nós o questionamento. Quantas vezes questionamos? Quantas vezes perguntamos porque nós queremos entender, queremos compreender, ou porque coisas boas estão acontecendo ao nosso redor e nós estamos vivendo em situação ruim? Ou porque tantas coisas extraordinárias, espetaculosas, maravilhosas estão acontecendo ao nosso lado, à nossa frente, à nossa direita, à nossa esquerda, atrás de nós, mas em nós, muitas vezes, há o sofrimento, a solidão, o medo tomando conta, invadindo o nosso interior. Mas eu quero dizer para você que só há um meio pelo qual a dúvida ela vai embora. Ousa dizer com toda certeza que o meio pela qual, o único meio pela qual a dúvida pode ir embora é por meio da verdade. Os versículos de número 21 a 23 nos diz: e na mesma hora Jesus curou muitos de enfermidades e males e espíritos maus e deu vista a muitos cegos. Jesus, ele mandou os discípulos de João anunciar para ele o que eles tinham visto, o que eles tinham ouvido, para dizer que os cegos viam, os coxos estavam andando, os leprosos estavam sendo purificados, os surdos estavam ouvindo, os mortos estavam sendo ressuscitados, e aos pobres a notícia do evangelho estava sendo pregada. E o versículo 23 diz: bem-aventurado aquele que em mim não se escandalizar. Ou, em outras palavras, aquele que não tem dúvidas a respeito de mim. E o que isso quer dizer? João não estava em incredulidade, ele apenas buscava entendimento. João queria compreender o que estava acontecendo, o porquê em seu redor, em sua volta, estavam acontecendo coisas boas, coisas extraordinárias, espetaculares, e ele estava vivendo em uma situação extremamente difícil, praticamente condenado à morte. Sua dúvida não era falta de fé, era a necessidade de uma resposta. É por isso que a resposta de Jesus para João é: João, os cegos veem, os coxos estão andando, João.
Os leprosos estão sendo purificados, os surdos ouvem, os mortos estão sendo ressuscitados e aos pobres anunciam-se o Evangelho. Sabe o que Jesus está dizendo? Sabe qual é a resposta de Jesus para João? João, eu sou aquele que foi prometido no Antigo Testamento. Eu sou aquele das profecias. Está se cumprindo em mim, porque o Messias fariam estas coisas. Essa é a verdade que Jesus anuncia para João. E a dúvida ela vai embora através do anúncio da verdade, porque a verdade ela expulsa toda a dúvida. A verdade ela fortalece, ela aumenta a fé. Era isso que João precisava ouvir para esclarecer todas as coisas. Era isso que João precisava entender. A verdade ela traz clareza. Ela fornece as respostas necessárias. Eu quero dizer a você que só há um único meio pela qual a dúvida ela pode sair da sua vida. E esse meio é através da verdade. E a verdade nós só encontramos em Jesus. Uma coisa é certa. A dúvida ela produz infelicidade. É isso que o versículo de número 23 nos diz. Feliz é aquele que em mim se não escandalizar. Ou em outras palavras, feliz é aquele que de mim não tiver dúvidas. A pergunta importante é essa: como vencer a dúvida? Eu quero encerrar esse momento de reflexão dizendo a você, para você vencer a dúvida, ouça e observe atentamente os sinais que Deus tem feito, os sinais que Deus tem realizado, e receba a informação correta, a única que vem por parte de Jesus. A dúvida ela nasce onde existe escuridão, mas eu encerro dizendo que ela morre onde a luz da verdade chega. E eu oro por você nesse momento. Pai, eu te agradeço pela tua bondade e graça. Eu te agradeço porque o Senhor é maravilhoso, é misericordioso. Senhor, eu te agradeço porque o Senhor permitiu mais uma vez ouvirmos a tua palavra. Obrigado pelos meus irmãos que tiveram o privilégio de ouvir o Senhor, ó Pai, falar através desta reflexão. Deus, eu te peço que as dúvidas que cercam a nossa vida, elas possam ir embora através da luz do Evangelho que se achega em nós, ó Deus, para trazer toda a clareza para aquilo que está escuro. Muito obrigado por esse momento, eu te agradeço por todos, em nome de Jesus. Estamos encerrando mais um momento de reflexão. Que Deus abençoe a sua vida, família e ministério. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vós. Amém.